Assim como o resfriado comum, alguns mitos também nunca desaparecem. Meu nome é Rua Lobo e hoje quero falar com vocês sobre se o frio causa ou não resfriados. Bem, pessoal, eu adianto para vocês, o tempo frio não causa resfriados. Tá? Numa pesquisa mais recente, publicada na Journal of Allergy and Clinical Immunology, está sendo aclamada aí pelos jornais, pelas redes sociais, com uma suposta, né, descobrimento ali de terem finalmente definido qual é o motivo das pessoas ficarem mais resfriadas durante o inverno. Mas a verdade é o seguinte, gente, a gente não sabe, tá? A gente não sabe exatamente por que as pessoas ficam mais resfriadas no inverno. A gente tem algumas suposições, como talvez as pessoas passarem mais tempo confinadas com outras pessoas e isso tornar mais fácil a propagação de vírus. Mas a gente sabe muito bem que o clima frio não é uma causa, tá? A gente não sabe exatamente o porquê, mas a gente sabe que o clima frio não é uma causa das pessoas ficarem mais gripadas. Antes de a gente explicar o porquê disso, a gente vai primeiro falar sobre esse estudo específico que está sendo ventilado por aí. Se você ler somente as notícias do jornal ou então das redes sociais, pode pensar que os pesquisadores, né, reduziram a temperatura dentro do nariz humano e depois mediram ali quantos vírus e células especializadas em conter esses agentes infecciosos foram mortas nas narinas. Mas na verdade não é bem isso que a pesquisa fez. Tá? O que eles fizeram foi pegar amostras do muco nasal de seres humanos e colocaram isso em meios de cultura celulares em placas de Petri. Tá? E relataram que a atividade antiviral ela foi significativamente prejudicada a 32 graus Celsius. Só que essa atividade ela não foi prejudicada quando a placa estava a 37 graus Celsius. Na verdade, o que fizeram foi um pouquinho mais complicado do que isso. Eles estavam investigando ali um mecanismo específico dessa mudança da atividade antiviral. Mas a ideia geral da pesquisa foi bem isso que eu passei, tá? Mas vamos lá. A gente tem que considerar, né, que 32 graus, gente, não é tão frio assim, né? Claro, é mais frio do que o controle que eles utilizaram, de 37 graus. Mas eu não acho que ninguém esteja preocupado em pegar um resfriado porque está ali na temperatura de 32 graus. Além disso, o que acontece nas células dentro de uma placa de laboratório não é a realidade. Não é a mesma coisa que acontece dentro do nosso corpo, onde existe uma série de outras células que interagem umas com as outras e com o ambiente. Assim, o que acontece dentro do corpo humano, gente, parece extremamente caótico se você comparar com o que está acontecendo dentro ali de uma plaquinha de laboratório. Mas e daí? Você poderia me dizer, né? Isso nos dá uma dica, nos dá uma direção ali que a diminuição da temperatura afeta a nossa capacidade de combater os agentes ali causadores do resfriado. E que agora a gente poderia avançar ali em novas pesquisas, em ensaios clínicos randomizados, para confirmar essa suspeita. Sim, seria esse o caso se alguém já não tivesse feito isso lá atrás. Lá em 1958, foi conduzido um ensaio clínico randomizado para ver se as pessoas tinham maior probabilidade de ficarem doentes quando expostas a um vírus do resfriado. Para isso, colocaram um grupo em uma sala onde as pessoas ficaram de cueca, somente de cueca, a 26 graus. Um segundo grupo foi colocado em outra sala, também somente de cueca, a 15 graus. Tá? E um terceiro grupo, esse já usando, né, casacos, roupas mais grossas, luvas, chapéu, numa sala ali com menos 12 graus. Todas essas pessoas foram expostas a um vírus do resfriado, o rinovírus. Mas ninguém acabou com uma chance maior de ficar doente, mesmo aquelas na sala onde era mais frio. Outro estudo, esse 10 anos depois, em 1968, expôs as pessoas a um vírus de resfriado também, o mesmo vírus, o rinovírus, e as submeteu às temperaturas frias e quentes, em vários intervalos, tá? De forma ali intercalada. Desde a inoculação do vírus até a recuperação delas. E não foram encontradas diferenças nas taxas de infecção, reação ou recuperação entre esses grupos de pessoas. Certamente, existem artigos publicados que discordam de mim, eu sei. Mas quando eu olho para esses artigos, eles geralmente não me convencem. Por exemplo, eles costumam utilizar temperaturas que são
ou não tão frias assim, ou então usam temperaturas que são extremamente frias, e daí a gente já estaria entrando ali no reino da hipotermia, que é uma doença específica e que pode causar outras complicações, tá? E a situação é bem diferente do que o simples contato ali no frio, de você pegar uma friagem, andar com o pé no chão, ou algo assim, né? Ou então, gente, essas pesquisas elas estão analisando respostas celulares em um ambiente extremamente controlado, como por exemplo uma placa de Petri, tá? Então, eu não consigo considerar esses estudos como semelhantes a estudos que utilizam pessoas reais. Realmente, eu entendo, parece que ficamos mais doentes no inverno, mas é mais provável que isso ocorra por conta de nosso comportamento quando está mais frio. A gente fica confinado dentro de casa, muito mais do que no verão. O que significa que é muito mais fácil transmitir nossos resfriados e outras doenças infecto-contagiosas para outras pessoas, tá? Nesse sentido, você provavelmente vai estar mais a salvo de pegar um resfriado no período frio do lado de fora de casa do que dentro de um prédio ou dentro de casa. Contanto, obviamente, que devidamente agasalhado para evitar a hipotermia, tá? Outro fator que eu não poderia deixar de comentar sobre a questão do frio é o medo que as pessoas têm de ficarem resfriadas ao utilizarem ventilador ou ar-condicionado. Muitas pessoas realmente acabam desenvolvendo sintomas ao utilizarem os ventiladores ou ar-condicionados, mas isso não é por conta do frio que acontece, é por conta do ressecamento das mucosas, tá? Causada pelo vento constante ali no rosto e atingindo, né, a orofaringe, ou pelo próprio funcionamento do aparelho, né? O ar-condicionado a gente sabe que ele tira a umidade do ar, ele deixa o ar mais seco. E por consequência você vai acabar ficando também com as mucosas corporais mais secas. Medidas ali como utilizar umidificadores de ar, tal, de ambiente, e evitar o contato direto com o vento na região do rosto e das narinas, funciona muito bem. E você não precisa ficar passando calor com medo de ficar resfriado. Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aqui o seu gostei. Se acharem que esse vídeo vai ser útil para alguém, não esqueça de compartilhar, isso ajuda demais o nosso trabalho. Até a próxima e tchau, tchau.